Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Hoje vamos fazer o segundo programa, a segunda parte do programa sobre energias por trás dos relacionamentos tóxicos. Fica aí. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 11ª temporada, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. 4 anos falando isso. 4 anos falando isso. E não me canso, acho bom. 11ª Porque temporada, cenário novo. Cenário novo. O que vocês acharam do cenário novo? Cara, vamos postar aqui uma coisa agora. Você vai agora nas redes sociais da Reconnect e vai ter lá a fotozinha da gente no cenário novo. Você volta. Você gostou ou prefere o antigo? Fala lá pra gente. Eu amei. Eu adorei. Eu amei. Perfeito. Então, hoje continuando o papo sobre as energias por trás dos relacionamentos tóxicos. Vamos Utilidade falar de narcisismo, vamos falar de se essas energias, esses relacionamentos, se essa energia criada com esses relacionamentos tóxicos, o que é que elas acabam atraindo para as pessoas? E como saber se você está ou não num relacionamento tóxico? O que é que é... Como evitar, inclusive. E o que é um Como relacionamento sair, tóxico? talvez? O que é o narcisismo? Por que a gente às vezes reproduz padrões? Uma coisa que a gente já conversou, já deu uma pincelada aí no programa anterior, que foi maravilhoso. Se perdeu, tá lá no YouTube. E vamos dar continuidade para esse papo. Agora eu tô revoltado, porque assim, a gente... gravou um programa, depois passou um período e gravou o segundo programa para mandar aqui para vocês. E de um programa para outro, a nossa convidada ficou mais bonita e a gente envelheceu. É toda vez assim, ela é mais jovem e a gente o quê? Com mais cabelo branco. Incrível isso. Mas para Pode fazer um sobre o segredo da beleza eterna. Ela e o Marcelo Botelho, e o doutor Marcelo Botelho. Marcos Botelho. Marcos Botelho. Também está lá o programa, se quiser. Sobre... Marcos Botelho. Então, para continuar esse papo muito bacana, a nossa... conselheira amorosa de plantão, nossa terapeuta, apômetra, ou apometra, não sei como é que fala, ela vai depois me corrigir, né? Ela é facilitadora da 100, né? O Curso em Milagres. E já falou com a gente. Curso em Milagres. Já falou com a gente, está lá na primeira temporada da Reconnect. Primeira temporada. Olha, a gente tem tanta gratidão por essa criaturinha, porque ela acreditou no programa quando o programa não tinha nem ido pro ar. Ela foi uma das primeiras convidadas do programa. E depois só deixar aí, pronto. Aí ela pensou que fez muito, entendeu? Aí passou 4 anos sem vir. Exatamente. 10 temporadas sem vir. Exatamente. Aí ela teve piedade. Não, vou dar uma focinha lá pros bichinhos. Então, hoje, 4 anos depois, 25 quilos a menos, Denise Pérez. Denise Pérez, mais nova, 3 anos. Gente, vocês são maravilhosos. Que bom estar aqui de novo. Na verdade, eu nem fui embora do último programa. Eu falei, eu já vou ficar por aqui mesmo. Agora eu vou me estabelecer, gente. Que legal, que bom estar aqui, continuando esse papo, né? Vocês são incríveis. Sou fã demais, desde a primeira temporada. Sou fã tanto do programa quanto de vocês dois. Mas vê se não passa mais 4 anos porque abandonou a gente. Não, aquele cara vai fazer. Vai rolar uma DR. E se é tão fã, por que abandonou a gente? Eu sei que sua agenda é complicada. Nós falamos no primeiro programa sobre o período que você precisava tirar para você. Sim. Isso é muito importante. Relacionamento comigo mesmo. Que é muito importante. Sim. Para quem não sabe, a Denise, ela atende muitas pessoas todos os dias, faz cursos, palestras, né? E mexe muito com a energia. E, rapaz, às vezes, realmente, né, tem que dar essa parada, porque senão, se você passa quase que 24 horas ouvindo o problema dos outros, né? Na vida dos outros, né? A gente tem que ter isso de não nos abandonar, né? Isso também é algo bem importante. É um desafio. E esse de não nos abandonar para relacionamento abusivo também é importante, que a gente não nos abandone para não cair numa cilada dessa, né? Assim, vamos dar um overview, né? Para quem não viu. Você não perde. Tá vendo? Eu fui descontar a história do marketing, tu falou. Se você perdeu o primeiro programa, vai agora no YouTube, tá? Se você está no YouTube, volta lá um programinha, você vai ver o programa com a Denise Pérez, a primeira parte do programa com a Denise Pérez, tá? Para dar um ouvido pessoal, como se caracteriza um relacionamento tóxico? O que é um relacionamento tóxico? Tá.
Primeiro, a gente tem que entender como que isso acontece, né? Eu costumo, de tudo que eu tenho visto, eu vejo que tem uma questão que é um pouco polêmica, mas a gente gosta de polêmica, né? Que é a tal da história do conto de fadas, né? Eu digo assim, que esses contos de fadas, esses contos de que existe um amor pronto, existe alguém idealizado para você. Tudo é destino. Foi meu destino ter você. É uma alma gêmea. Sabe? A espera pelo príncipe encantado. Exato, o príncipe encantado. Aí o que acontece? Quando você tem esse universo interior de estar muito nessa fantasia de que a qualquer momento, não deu certo ainda, mas a qualquer momento vai aparecer a pessoa, e essa pessoa é a ideal, e aí tudo vai ser um mar de rosas. Você coloca sua felicidade na mão daquela pessoa. Isso. Aí vai que você encontra alguém extremamente habilidoso nas máscaras, que é o narcisista, né? Então, um narcisista, ele é como se dentro dele não tivesse nada, mas ele veste qualquer roupa. Ele é mais ou menos assim. Então, quando você encontra alguém que é assim, eles já procuram, esses narcisistas, eles já procuram essas pessoas que já querem ouvir fantasia, porque aí eles conseguem mexer com o emocional daquela pessoa, como se fosse mesmo um bonequinho que ele deixa feliz, que ele deixa triste, que ele coloca ali, que ele usa. Conforme a sua necessidade do narcisista. Exatamente. Né? Então, quando você encontra, o que acontece? A impressão que a pessoa tem é que encontrou o grande amor menina, mas a pessoa faz exatamente o que eu imaginava. Ela é exatamente aquilo. Nossa, como me ama, como mas faz tudo no por começo para conquistar, né? Exato. Denise, antes que a gente entre, a gente vai entrar nessa questão do narcisismo, que eu acho importantíssimo que a gente compreenda e defina isso. Mas antes eu queria colocar uma coisa aqui que, pelo menos é a minha percepção, a minha compreensão, eu queria que você me corrigisse. Corrija logo, Denise. Está errado. Vou filmar vocês aqui, para quem está vendo a gente aí no YouTube. Aê. Me corrija, muito bem. Isso aqui é um programa... Olha aí. Vai lá, interligado, isso é um programa multimídia. Denise, me parece o seguinte, a gente vê muito, sobretudo queixa de alguns homens, e alguns homens que a gente vê que tem essa coisa meio machista, ou que são muito narcisistas também, que mas relacionamento tóxico ou narcisismo parece que é uma coisa só que mulher sofre. Homem não sofre também não. Mas vamos lá, eu acredito que homem sofre também, mas é muito pequeno. É uma parcela menor, exatamente pela estrutura da nossa sociedade, pela questão cultural, pelo patriarcado, etc. Mas me parece também que as mulheres narcisistas, elas se encontram mais ou agem mais na questão da criação dos filhos. As mães narcisistas são muito mais comuns do que as mulheres narcisistas na relação. Então, para a gente poder entender... Perfeito, né? Perfeito. Você está arrasando muito. Hoje eu estou inspiradíssimo. É o seguinte, então, para a gente começar a entender o que é o narcisista, como identificar e tal, vamos começar falando sobre a mãe narcisista para poder entrar no relacionamento narcisista. Ótimo, perfeito. É porque as pessoas acham... Eu cutucando aqui, a pergunta Denise, maravilhosa. Faz isso, Denise. Me ajuda, bom, Denise. Muito bom. Volte mais, Denise. Volte mais. Então, assim, como é que a gente vai identificar o que não está saudável, o que está tóxico, né? Então, esse relacionamento com a mãe, por exemplo. Quando a gente fala que a mãe, né, nesse lugar de mãe, que ela está nesse lugar desse narcisismo, ela também está utilizando ali do filho para servi-la emocionalmente, para viver a vida dessa filha ou desse filho, para se intrometer, controlar. Então, você vê que tem muita questão da dominação, né? Como se a mãe ela tenha o filho e acredita que aquilo é uma propriedade. Então, aquele filho é para servi-la. Tanto é para poder, se ela for uma narcisista comunal, que é geralmente aquela que todo mundo fala, nossa, que maravilhosa, está sempre na igreja, está sempre ajudando todo mundo, em causas sociais, mas dentro de casa é muito controladora, é muito dominadora, está sempre lidando com os filhos de uma maneira muito distante, em que eles, para exibir para os outros, meu filho é isso, minha filha é isso, então utiliza para si mesmo.
mesmo, para se mostrar como uma mãe maravilhosa, como uma mãe que sabe o que faz. Então, esse tipo de relação, né, quando que ela começa a ficar tóxica, né? Porque existe um período da relação em que ela está tóxica e, se isso não é parado, ela vai para o abusivo. Então, nem todo relacionamento tóxico, independente de ser com a mãe, independente de ser com um parceiro, com uma parceira, homem ou mulher, ele começa, é muito difícil ele começar abusivo, né? Geralmente ele começa e vai se tornando tóxico no sentido de que a filha se sente muito insegura, está sempre em crise de ansiedade, tem medo de quando vai conversar com a mãe, não se sente, faz, e a mãe parece que você não fez mais que a sua obrigação. Então, sempre tem um olhar para esse filho de utilização, que é a mesma coisa do relacionamento afetivo. É como se o filho, ela não consegue, por causa do transtorno, fazer uma conexão e respeitar esse universo do outro, aceitar a expressão desse outro como é, e incentivá-lo e ambientá-lo na sua própria expressão. Então, ele está sempre o quê? Cortando, diminuindo, você é desencaixado, você não faz a coisa como tem que ser. E aí, essa relação, né, que acaba ficando muito tóxica o tempo todo, né? Doentia, ela pode se tornar abusiva quando tem casos de mães que utilizam essas filhas, inclusive, para coisas absurdas, e filhos para fazer coisas que ela manda e que são realmente cruéis, e a pessoa já perdeu a noção, né? Já não tem mais regulação emocional. Perdeu a noção de si, né? Do que é o seu eu, né? Mas ele só uma pergunta também que eu acho que é interessante a gente entender. Essa questão dessa dominação, de você desqualificar o outro, isso faz parte do jogo, é consciente? Porque o que eu entendo é que quanto mais você deixa o outro fragilizado, menor a possibilidade do outro deixar de ser um suporte para você. Exatamente. Deixar de ser um objeto, suprimento para o seu narcisismo. Sim. O que acontece, assim, é que a gente vem percebendo que essas pessoas, geralmente, quando já tem esse transtorno, já foram criadas em algum ambiente abusivo ou já tiveram contato com isso em algum Aprenderam nível. as técnicas. Aprenderam isso, e isso virou comum. É comum eu ter um filho para fazer o que eu quero com ele. Ele que tem que me servir e me obedecer. Né? Então, ele nasceu para quê? Para me atender, para trazer uma mãe narcisista, por exemplo. Se o filho ou a filha estiver utilizando os seus talentos, seu dinheiro, sua energia com projetos com outra pessoa, essa mãe narcisista vai falar: onde você está colocando o seu dinheiro que não é para mim, sabe? Ela quer tudo para ela. Ela não quer que manter o filho, a filha, fornecendo suprimento emocional, financeiro, o que for para ela, entende? Então, ela não aprova, e ela controla e regula muito bem este filho, esta filha. Esse foi controle ela que é muito baseado, né? Também no você não serve para nada. Demais. Né? Você não tá incapaz. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Mas diz uma coisa, o narcisismo, o narcisista ou a narcisista, eles legitimamente se amam dessa forma ou é um amor falso? Maravilhosa. Agora boa, eu vou ter que elogiar. Mas eu ia perguntar essa, porque tu te antecipou, mas foi boa. Ou é legítimo ou é uma... Então, a gente pensa, né, que o narcisista é aquele que se acha, né, aquele que... É ao contrário. É um vazio tão grande. Todo quebrado. Dentro de si, ele não entende muito bem aquilo. Agora ele tem que estar se autoafirmando toda hora para poder se manter vivo, né? O outro, né? Então, é como ele alterar como o outro para ele, é algo que instiga, tira ele desse tédio, sabe? É um tédio, é uma incompletude dentro de si, é um vazio, é um caos, é uma mente muito caótica. E essa autorrejeição, né, que esse narcisista tem, ele vai vendo no outro, manipulando as emoções do outro, esse outro fica afirmando, idolatrando ele o tempo todo, e ele se alimenta disso, né? Mas dentro dele, ele se acha, ela ou ele se acha um vazio, não tem regulação emocional, é alguém completamente que vai para a explosão, quebrar tudo
ignorar outra pessoa, não falar com ela, sabe? Fazer um tratamento de silêncio, usa de meios para poder manipular o outro, ficar tóxico aquilo ali num nível, sabe? Que eles têm, a pergunta do Roberto, eles estão sabendo, eles têm consciência de que estão fazendo isso? Tem e não tem. Depende muito do nível que está. É porque tem um padrão, né? Tem um padrão. No caso das mães, né? Tem umas que já estão nessa perversidade, que a gente chama narcisista perverso, mas o que eu vejo muito no caso das mães são as narcisistas comunais. São aquelas Qual a diferença para a gente compreender? A diferença é que o narcisista comunal, ele faz prova social de que ele é maravilhoso para todo mundo que está em volta. Então, se você chega para alguém e fala, olha, minha mãe, ela age assim comigo, ela vai falar, você está louca, tua mãe é maravilhosa, ela reza lá não sei aonde, ela ajuda a galera lá não sei aonde. Então, ele é um doce com todo mundo. Um doce maravilhoso. Então, ela está sempre naquela máscara. Quando está para fora, né? Tá naquele superego, ele tá lá mostrando que não, aqui eles são especialistas em máscaras, uma incorporação mesmo. Então eles se percebem muito de como que age para a sociedade falar parabéns. Então aprende a agir daquela maneira. Sim. Então tá sempre nesses lugares, mas a essência não tá lá. Tá sempre fazendo o que tem que fazer e você vai perceber que nas entrelinhas, uma hora ou outra essa pessoa se entrega com algum comentário, com passivo agressivo. Então essas mães narcisistas que têm esse lado comunal, elas são muito passivo-agressivas, sabe? Então, elas estão sempre alfinetando. Você quer ver um exemplo que aconteceu? De uma mãe narcisista chegar para a filha e falar assim, você nem sabe que a tia fulana, né, conseguiu uma aula para o filho dela e que ele conseguiu passar numa faculdade tal. Pena que para você nunca consegue, né? E você também tem essa questão que mal do seu filho você consegue cuidar, mas você está melhorando. Olha só como você está melhorando. Então, assim, é um passivo. Bate e sopra, né? Você não sabe se a pessoa está elogiando ou está botando para baixo. Entendeu? Mas você vai ver que no contexto, a comparação que faz, o jeito que está falando do outro e vai até você, sempre naquela coisa de diminuir. Então, a mãe narcisista, ela faz muito esse jogo, assim, essa energia do comunal, de que todo mundo acha que ela é maravilhosa, a família acha, os irmãos, o avô, bababá. Então, tudo, ela cuida muito dessa autoimagem fora, porque ela quer ser essa pessoa que agrada a todos, né, e que faz o bem a todos, que é alguém que está sempre, elas estão muito ligadas a causas sociais, etc., né? E aí elas são as mais comuns em relação à mãe. Tem também o narcisista oculto, né? Que eu também vejo isso. Que aí aparece mais no Natal. Oculto, aquele desaparecido. Né? Não, o oculto é aquele good vibes, que você acha que é uma pessoa muito tranquila, mas que é uma criança ferida por dentro, é alguém emocionalmente muito machucada, é alguém emocionalmente, está sempre com muita inveja do outro, está sempre achando que o outro tem mais. Então, aí tem esse narcisista oculto, que nas energias, aí nos trabalhos, as pessoas relacionam muito a criança ferida, né? Então, é uma criança que ficou com muita... Porque a criança ferida não é alguém que ficou infantilizada, sim, com dor. A criança ferida, ela é uma energia emocional de muita raiva e revolta por não ter sido ou não ter tido aquilo que ela acredita que na grandeza dela ela merece. Por isso tem um narcisismo oculto. Dentro dela, ela acha que ela merecia o que você tem. Ela acha que merecia o outro, ela vê que o outro chegou em tal lugar, ela vai olhar aquilo ali, ela vai falar... Por mais que ela pareça ser muito gente boa, tal, ela dentro de si ela vai olhar com um olhar de raiva, com um olhar de aquele outro tem porque eu devia ter aquilo ali, entendeu? Então tem esses 3 perfis narcisista, que é esse oculto, que é geralmente a pessoa good vibes, que parece ser muito legal e tal, mas dentro de si também é um caos, tem uma mente muito negra e geralmente é aquela amiga que se revela invejosa de você, querendo o seu namorado ou namorada. Então, essa daí é a narcisista oculta. A comunal é aquela que faz prova social, aquele que faz prova social o tempo todo. Que para os outros é maravilhoso. Né? Teve um caso de uma pessoa que era um médico muito conhecido,
E que ele, nossa, para a sociedade era o grande, né? Não pode falar palavrão. É o grande dananã, o cara. O cara, né? Então, a família desta pessoa que eu atendi achava, nossa, minha filha ganhou na Mega Sena, achou um cara que serve o prato dela na frente da família. Queremos nomes. Isso é o comunal. Então, né? Só deixa para lá, né? Só o CRM. Depois eu falo aqui no ouvido para vocês. Então, qual é o trabalho, né, que acontece aí? Que eu cheguei para essa pessoa, ela alimentava esse narcisista comunal e perverso, porque ele tinha uma dose de crueldade. Por exemplo, ele pegava o carro dela, falava que estava arrumando ou colocando umas coisas para ela ficar a pé e não conseguir ir para lugar nenhum, só se ele levasse, por exemplo. Então, faz umas coisas de perversidade, assim, mente muito compulsivamente com essa crueldade. Só que o que acontece? Porque a mulher também, nesse caso, homem e mulher, a mulher ela é muito treinada pelas ancestrais, isso é cultural, não é culpa de ninguém, a estar sempre muito compreensiva com a irresponsabilidade afetiva e a falta de comprometimento do homem. Né? A estrutura familiar, a mulher era treinada. Você acha que está mudando, Dê? Está mudando muito, já há muitos anos. Eu acho que isso está, e a galera, e que bom, né? Vocês que também trazem muita informação, é porque não é só as pessoas que estão nessa geração, mas imagina a nossa mãe, nossa avó, todas as gerações. Acreditava que aquilo era o real relacionamento. O relacionamento é isso. E não tinha nem internet, você só para muitos casais hoje, ali, a pessoa fala assim, amor, pega um copo d'água, eu sou sua empregada, né? Exato. Não, mudou demais. Hoje em dia tem relacionamentos de parceria maravilhoso, não tem essas pessoas, né? Então, tem muita gente que foi. Tem muito que mudar, mas está mudando. Denise, outro ponto que eu acho que a gente pode falar, antes de chegar mesmo no relacionamento afetivo de casamento, de namoro e tal. Vou fazer uma declaração pública aqui. Eu e o Bernardo, a gente é amigo há 20 anos e a gente tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa também que temos nossas individualidades. Eu acho que o grande segredo da nossa relação é porque a gente respeita e aprende com a diferença. Sim. Então, a gente tem uma relação aí de amizade muito forte, muito grande e muito saudável. Mas o que a gente mais vê são amizades tóxicas também. Nossa. E, geralmente, essas amizades que duram muito são amizades que sempre tem um pouco de toxicidade. Alguém que se coloca subserviente, alguém que apanha e alguém que bate. E dura porque esse jogo ele fica ali rendendo. Né? Até se tocar. Mas a gente vê muitos amigos, por exemplo, que, como você falou, sempre dão alfinetada, ou sempre buscam botar você para baixo, ou diminuir você. E é incrível como você vê que as relações elas até duram. Como é que funciona e por quê? Você vê pode elogiar a pergunta dele, não, né? Pode, deve. Demais, né? Foi. Eu te elogiei. Bernardo, eu falei do nosso relacionamento. Pô, Deus, 20 eu me emocionei. 20 anos. Eu quase choro aqui. Não pode elogiar a minha pergunta. Coração, eu tava vendo aqui, ó. Entendeu? Ele não falou que nós temos um relacionamento tóxico. Ele é tóxico comigo, entendeu? Não sou. Não, tô brincando. Não, porque eu vejo aqui, os bastidores são maravilhosos. Então, uma coisa muito linda, o lado bonito de tudo isso é que a maior maneira de evoluir um ser humano são pelas relações, né? Então, as relações, sejam de trabalho, sejam de amizade, familiar e afetiva e etc., tudo isso é para a nossa evolução enquanto ser, né? Enquanto entender o universo do outro, essa parte e tudo. Então, uma palavra que você falou maravilhosa aí é o respeito, porque quando a gente resolve, né, se relacionar com alguém da maneira que for, ali a gente tem que entender que tem que estabelecer um respeito diante da sombra do outro que eu também estou acolhendo. Porque a gente é luz e sombra ao mesmo tempo, né? A gente tem essas polaridades que é uma lei. Então, a gente tem as nossas sombras, nossas coisas mais difíceis, né? Então, e a gente tem a nossa parte luz. Como é que eu vou escolher alguém para estar convivendo comigo? Quando essa parte sombra do outro não fica me atacando. Ela aparece, eu posso até me incomodar, mas nós conseguimos lidar com isso com respeito, né? Isso aí é evolução. Toda relação, você não vai encontrar ninguém para você se relacionar que haja exatamente como você quer. Isso não existe, né? Não existe conto de fadas. Voltamos. Então, o relacionamento nem a gente, construção. Nem nós agimos mesmo como nós queremos, idealizamos. Não, né? Né? A gente não está na luz o tempo todo. A gente está estimulando essa luz, esse lado luz da gente, mas tem coisas que a gente não sabe lidar, que a gente tem reações que às vezes a gente ainda não aprendeu a regular ou entender ela dentro de nós, através do autoconhecimento e tal. Então, isso daí faz com que, com essa experiência, a relação com o outro, faz a gente evoluir demais, porque se o outro reage a uma sombra nossa, a gente vê aquela dor e a gente fala, pera,
Mas por quê? E vai lidar com aquilo. E os dois querendo se entender na amizade, os dois querendo olhar a sombra do outro, a luz de si, entendendo, olha, mas isso para mim é assim, para você é assim, vamos chegar no meio termo. Isso é saúde. Isso aí é amizade verdadeira, isso aí é algo, é assim. O que acontece é que quando você está numa amizade que ela é tóxica, é como se você não conseguisse ser você mesmo. Eu tive muita dificuldade com isso, porque eu sou uma pessoa extremamente independente, assim, né? Então, eu sempre fui muito uma pessoa desapegada demais, como as pessoas falam. E as pessoas que tendem a ter amizade comigo, elas cobram uma presença maior, uma atenção maior, sabe? Então, elas vêm trazer a questão dela, hoje eu não estou bem por causa disso, e ela acredita que eu que entendo de energia, jamais faria isso, né? Que eu vou lá entrar nessa energia dela para poder dizer para ela como é, bababá. Não tem nenhum problema a gente fazer esse tipo de ajuda se a gente estiver bem energeticamente. O problema não é esse. O problema é que essa pessoa, ela vai fazer isso com você. Você está lá no seu momento de descanso. E aí ela vai lá querer um suprimento seu, vai querer uma atenção sua, vai querer reclamar da vida dela para você estimulá-la, trazer a luz dela. Ela não está conseguindo trazer a luz dela, então ela vai buscar isso fora. E aí você que está bem energeticamente, você que está ali focado na tua vida, para onde você vai, bababá, essa pessoa te solicita e você atende. Mesmo você não quer, tipo, eu estou ocupada aqui, não é o meu jeito. Aí você fala, não, mas se eu não falar, ela vai se chatear. Você já sabe que a pessoa não vai conseguir lidar com aquilo ali. Aí você meio que se obriga a ter que ir para atender aquilo ali, bababá, e aí depois, 2, 3 dias depois, aquilo vem de novo, e aí tem um momento que você não consegue não ser você, e que você fala, olha, eu estou ocupada, ou não responde, bababá. Essa pessoa vem, você é uma pessoa egoísta, você só pensa em você, você acha que, olha o que você faz com as pessoas, e não sei o quê, porque na cabeça dela, né, nesses transtornos emocionais que ela tem, isso dela ainda buscar emoções fora nas pessoas e nas relações o tempo todo, ela exige que a pessoa dê essa atenção, dê essa energia, porque a gente dá em energia, né? Você sabe que a gente tem uma bateria para gastar por dia, que se você está gastando, se você está, como é que é? A espremida não vale o suco. Eu quase morri de rir desse termo. Porque, tipo assim, você fica gastando vela boa com um defunto ruim, você pega a tua bateria e fica, sabe, estimulando relações, coisas que depois você não vai dar conta daquela relação, daquela amizade, daquela situação, ou naquele trabalho que a pessoa está exigindo. Então, a toxicidade da amizade começa quando você começa a perceber que você não pode ser a sua própria expressão, porque vai ofender o outro. Então, o fato de eu ser mais independente, de eu ser mais livre, ou ser muito ocupado, ou sei lá o quê, faz com que pessoas que têm essa dependência emocional de ter relações, amizades, em que o outro está sempre dando, ela vai atacar com a sombra dela, ela vai atacar dizendo que você é que não presta porque você não sabe ser amiga, entendeu? Então, essas distorções de que como se por eu ter amizade com alguém, essa pessoa acha que a gente tem que dar a vida, tem que dar o tudo ou nada, tem que arriscar horas, o disponibilidade seu eu. Total, né? Nossa, a disponibilidade total, que você não está vendo o lado dela. Né? Pode ser uma pergunta boba, desculpa a ignorância, mas existe a diferença. Porque na expressão, me parece que toxicidade é um termo mais amplo que pode englobar mais coisas, né? Isso. Relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. Existe diferença? Responde já. Vamos para o intervalo. Fica aí. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
Voltamos, você está na Reconecte, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje, com a nossa filósofa clínica, apometra, eteriatra, consultora para assuntos amorosos. Exatamente, consultora de amizades, uma pessoa incrível. Denise Relacionamentos Pérez, é com a Denise. Relacionamentos é com a Denise, grande terapeuta que abandonou. Olha, para tu ver o que é a mágoa, né? E tá falando de relacionamento tóxico. Agora. Pronto, vamos lá. Agora. Não, eu não sei se. Para você que não assistiu o primeiro bloco, tá lá no YouTube. Exercitando exatamente o que ela disse que era ruim. Volta aí, porque ela fez todo um discurso sobre cobrar disponibilidade o tempo todo. A gente passou 4 anos cobrando disponibilidade. Isso foi direitinha pra gente. Não, foi direto ao vivo. Foi direto. Direto ao vivo, na televisão, tá gravado. Mas a gente vai cobrar, continuar cobrando que a gente lhe ama. Não, quando é saudade, não é tóxico. Muito lindos. Antes de ir pro intervalo, eu te perguntei, existe diferença entre relacionamento abusivo e um relacionamento tóxico? Porque às vezes as pessoas confundem. Eu tinha um relacionamento abusivo, tóxico-abusivo. Né? Tóxico-abusivo. Tá. Existe diferença? Existe. Vamos lá. E essa toxicidade, né, ela começa a aparecer, a gente voltando lá no Príncipe Encantado, né, que ele começa a aparecer tudo que você quer, ele entendeu, ele ouve muito a pessoa, né, o narcisista, ele ouve muito a pessoa, como ela se expressa muito emocionalmente, ela fala dos sonhos, ela fala tudo que ela queria, não, ela vai contar do passado dela, não, mas a minha vida toda eu agi dessa maneira, porque ele vai vendo tudo que é importante para a pessoa, tudo como ela funciona, o que ele poderia acontecer, então, tipo assim, se ela falar que acha lindo, que o pai abre a porta do carro para a mãe, ele vai abrir a porta do carro, porque ele já pegou a informação ali, não é uma coisa ligada à essência, sabe? É uma coisa ligada a como eu vou me comportar para chegar onde eu quero e ter o que eu quero. Então, neste primeiro momento, que a gente chama do período de bomb lover, né, que é a hora que realmente parece que você encontrou a grande pessoa, seja homem, seja mulher, a pessoa adequada para aquele seu projeto de vida, que seja o amoroso, né? E dali a coisa começa a ficar tóxica a partir de algumas circunstâncias que, de repente, você vê que o outro está agindo e você está começando a se sentir culpada. Geralmente, essa toxicidade começa muito quando começa a atribuir, olha, mas acontece que eu fiz isso daqui, eu acabei não vindo, eu acabei não fazendo, porque olha como você faz. Se você não fosse assim, ou se você não tivesse feito isso, eu não teria feito isso. Então, ele começa a não responder nada mais da outra parte, porque a outra parte começa a se sentir totalmente culpada por não estar naquele período bomb lover. Então, ela guarda lá na memória aquele maravilhoso que abre a porta, que sei lá, ou das idealizações dela, né? Hoje em dia, as mulheres mais modernas, eu quero ter um cara que deixa eu dançar, deixa eu rebolar minha raba. Usar a roupa que eu quiser. Então, aí esse cara vai fazer esse papel. Mas o que vai acontecer? Que vai ter um determinado momento que ele vai desaparecer, ou que vai desconsiderar, ou que vai... Você está contando, né? Então, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que ela fez toda uma viagem com essa pessoa, uma coisa de navio, uma coisa cara e bababá, e apareceu uma coisa para fazer com os amigos, ele só falou, não vou não, viu? Se você quiser ir, você vai. Do nada. Então, você vê que do Príncipe Encantado é do nada. O Príncipe Encantado é uma coisa... Você imagina a loucura que dá na cabeça dessa vítima, de falar, o que eu fiz de errado? Aí ele vai falar, não, olha, mas também semana passada, tudo aquilo que você fez, chegava aqui em casa, isso estava acontecendo assim, assim, assim. Então, eu não vou nessa viagem de navio. E a culpa é sua, né? A culpa é sua. Mas assim, o pessoal que está em casa, de forma fácil de identificar, meu relacionamento é tóxico ou é abusivo? Tá, ele é tóxico quando você começa a se sentir mal e tem essas alterações, então ele já começa a ser tóxico. Ele passa a ser abusivo quando este narcisista perverso começa a te abusar. Abusar você mentalmente, tipo assim, mas psicologicamente, agressivamente. A relação vai tudo. escalando. Vai Ela escalando. começa Então, o abusivo é depois do tóxico. Isso. Eu pensei que o tóxico foi depois do abusivo. O abusivo é quando... Tóxico é aquela toxicidade, tipo, a relação está sempre dando
tá sempre dando uma culpa, tá sempre dando um medo, tá sempre te dando crise de ansiedade, tá sempre dando alguma coisa, ali já tá tóxico. Então, ali você já começa a ver que teu sistema nervoso então, não tá bacana. Vamos fazer... Agora, quando domina completamente de dizer você vai, você não vai, você veste, você não veste. Vamos colocar de uma forma... Aí já tá abusivo, uma forma entendeu? prática, Denise, porque eu vejo que é o que mais acontece, eu acho que é mais claro para os nossos reconectados entenderem. Ele começa sendo o cara que deixa você usar a saia curta, depois ele passa no período de toxicidade a ser o cara que diz assim, você vai mesmo com essa saia, será? Para ser o cara que diz assim, você está muito gorda, você está horrorosa com essa saia. Exatamente isso. É uma coisa que ele não diz o que ele pensa. É isso que ele pensa de achar ela isso e aquilo, ele já pensava desde o começo. Só que ele estava dando a ela todo esse teatro para envolvê-la. Então, ela memoriza essa fase. Entende? Ela não sai, a vítima não sai coloca... E fica a esperança também de um dia algo aconteceu de errado para ele ter mudado. Isso. Não, ele é isso. Ele é e a culpa isso. é minha. E a culpa é minha, né? Não foi, ela quer saber o que elas me procuram geralmente para saber onde que elas erraram e o que elas têm que fazer para ele voltar a ser maravilhoso, porque elas estragaram tudo. Hoje eles não são elas ou eles não são maravilhosos porque ela não consegue fazer isso direito. Então, tudo aquela essa lavagem cerebral que ele já coloca na cabeça da pessoa. Já que a gente está falando também de espiritualidade, né? Porque também tudo está ligado. Tudo. Mas muitas pessoas também me procuram com a ideia do seguinte. Preste atenção. Não, Bernardo, é porque é o seguinte, eu vim aqui jogar com você, ser atendido por você, porque eu estou num relacionamento, esse relacionamento é tóxico, já vem com tóxico. Mas eu fui numa pessoa, e essa pessoa disse que foi um encontro de almas, que eu tinha que fazer dar certo. O famoso karma. Cacete. Não tem um karma, né? Então, aí bota karma, né? Ou seja, eu sou obrigada a aguentar esse momento abusivo, porque em algum momento eu fiz isso no passado, é uma coisa ruim com ele. Ou com ela. Né? Peraí, não. Parou tudo. Né? Então, que agora você está dando o direito dele te destruir, ou ela destruir tua vida, porque... teoricamente, hipoteticamente, alguém te disse que você está devendo ele de vidas passadas, ou que ele é o homem, pior ainda. Às vezes não tem dívida. A pessoa te disse que ele é o homem da tua vida, vocês estavam predestinados. Pô, que predestinação merda é essa mesmo? Veio para sofrer. Né? Reencarnou para sofrer. Vamos lá, mas você atende gente pra caramba também. Sim. Já aparece essa mesma coisa pra ti? Aparece, tu sabe, né? E é muito, né, amigo? É assim, ó. A gente tem que entender que o karma não é algo que ela tem que fazer. O karma é algo que ela tem que fazer dentro dela para se libertar. Qual é o karma que essa pessoa está vivendo? O karma de acreditar em conto de fadas. Então, enquanto ela não resolver dentro dela de que relacionamento é uma construção, que eu costumo dizer assim, olha, sentimento é um departamento, sexo é outro departamento e relacionamento é outro departamento. Show. Eu posso ter sentimento por um cara, eu posso ter sentimento por um cara narcisista, e eles geralmente são muito divertidos e bababá. Eu posso ter sentimento por ele, posso não ter sexo com ele e não ter relacionamento com ele pela minha razão. Olha, racionalmente essa pessoa... O sentimental e o desejo, né? São coisas diferentes. Sim, né? porque eu posso... O sentimento... físico, o coração e a mente. O sentimento e o sexo, a libido, isso muda o tempo todo. Eu fui 12 anos casado, tinha mês que eu falava, meu Deus, obrigada por esse casamento. Passava 2 meses, eu falava, o que eu estou fazendo? É o normal do ser humano. E 12 anos se vão e era um casamento muito bacana. Não tem nada para falar do casamento. Mas, assim, o que a gente tem que entender é que o karma está muito ligado a uma ideia fixa que a gente tem de que tem que ser daquele jeito. Então, aquele príncipe tem que voltar a ser aquele bomb love, ela fica lutando para transformar em vez de ver a realidade. Então, é alguém que, mesmo saindo dessa relação, quando vier uma outra pessoa, vai bater nesse karma dela, que é o quê? Acreditar que relacionamento é sentimento. Relacionamento não é sentimento. Relacionamento é construção e escolha. Eu tenho sentimento por uma pessoa e tenho libido por essa pessoa. Ok, isso vai ser alterado.
Tem dia que eu vou estar com mais libido, menos libido, vou estar com mais sentimento, menos sentimento. Nós somos seres mutáveis. Sim, né? sim. Então, no decorrer do relacionamento, isso mexe muito. Agora, se eu olhar para essa outra pessoa e falar, bora nós nesse relacionamento, bora nós construirmos algo juntos, então vai ter que ter você e eu aqui num nós que vai começar a partir de agora, e que esse nós é o quê? É uma escolha diária e uma construção diária, é um perdão diário, é recalcular a rota diariamente. Mas daí, assim, você também que assim, trabalhou com apometria muitos anos, né, Dei? Sim. E trabalha ou até hoje, né? Até hoje. Dentro desses processos apométricos tem a viagem lá no Linha do Tempo, né? Você abre os registros, abre os registros e tal, não sei o quê. Você identifica que realmente alguns relacionamentos hoje tóxicos são registros de vivências passadas na nossa vida? São, porque esta pessoa, com as vivências da vida passada, vestiu essa roupa de que ela cabe neste lugar. Esse é o karma. Então, uma mulher que não tem um registro como esse, quando o cara fizer algo de tipo deixar ela no vácuo, não responder, não considerar ela vai bloquear esse cara. Ela vai dizer para ele que, olha, querido, me perdoe, vamos esclarecer as coisas aqui. Ela vai se posicionar, ela vai por quê? Porque ela não tem esses registros. Entendeu? Esses registros... Porque é estranho para ela, né? É estranho, uma coisa... ela fala, não, isso aqui não é amor. Não é familiar. Então, Denise, é familiar. Mas partindo desse registro, familiar. Tem pessoas que já estão meio que pré-programadas. Vão ter que aprender com isso. Pré-programadas para serem abusadas. Então, duas coisas muito importantes. Pré-programado para aceitar ser abusado e achar que é amor. Por aceitar, desculpa. Por aceitar ser abusado. Ler isso como familiar, entendeu? Aquilo que é familiar, a gente deixa entrar. Né? Então, por isso que crianças que são criadas num ambiente tóxico ou abusivo, quando ela encontrar alguém que é abusivo, ela vai achar familiar. Porque ela já viu isso. O papai e a mamãe se amavam e eles faziam isso. Então, é familiar fazer isso. Né? Mas então, o contrário também funciona, de pessoas que fogem de relações ou não permitem que outras pessoas bloqueiam, entrem. Né? Bloqueiam relações, justamente com medo de serem abusados. Então, com esse registro de abuso, seja, fala, reações nunca mais. Reações diferentes para os mesmos estímulos. Então, assim... Acontece muito isso, mas para vocês entenderem, quando a pessoa resolve esses registros dentro de si, ela não encaixa mais nessas relações, ela não vai achar mais aquilo nem familiar, nem próspero, ela vai ter outro juízo de valor. E essa prisão que ela tem, que a gente chama de linha kármica, né? Então, essa linha kármica dessa roupa que a pessoa veste, dessa personalidade que ela acredita ser e que ela tem que aguentar e que é assim, né? Ela está presa nisso daí. Isso tem prisões energéticas e espirituais. Por isso que eu digo assim, que o ideal, uma pessoa que já entendeu que está nesse relacionamento tóxico e abusivo, é procurar ajuda com as energias e a espiritualidade antes de tudo, porque ela já está numa confusão, ela já não consegue entender se é ela, depois de um determinado momento, se é ela que está errado, se é ele que está errado, o que ela tem que fazer, o que ela não tem. Às vezes ela já está tão acuada, porque a relação vai deixando ela em isolamento, sem amizade, sem prosperar, sem ter como sair, ela vai ficando nesse lugar, e aí quando ela quer sair desse lugar, ela vai precisar de ajuda energética e espiritual antes da psicológica, até porque mesmo você trabalhando aquilo só no psicológico da pessoa, que ajuda muito e é fundamental, ela vai ficar confusa na maneira como ela sente essas incorporações de energia de medo, por exemplo. A pessoa chegou, você sente aquela energia de medo te incorporando? Isso é energia. Isso tem a ver com uma espiritualidade. Então, aquela pessoa que te regula demais, que te controla demais, que sabe como você funciona, você está energeticamente, todo dia tua bateria está arriando, porque você está sempre incorporando coisas negativas, medo, raiva, culpa. E isso, então, a sua bateria, você está sempre muito cansada, muito se sentindo drenada, entendeu? É um desgaste energético. Desgaste energético. Então, ela primeiro vai ter que restaurar esta essência, essa energia, ela vai ter que olhar, lembrar quem ela era antes de tudo isso, né? Então, é só por esse amor próprio, esse olhar para si, que ela vai precisar antes tirar essas fumaças, essas energias. Se fortalecer. Né? Mas vamos falar sobre o Red Flag? Bernard. Acho que a gente já está no finalzinho. Não sei. Mas vamos lá. Se eu falar uma pergunta para a Denise que eu acho que linka aqui. Dê,
A gente falou que muitos registros podem ser registros ancestrais, né? Pode ser registros de outras vidas, vamos dizer assim, e nós somos pré-programados, né? Também podemos ser influenciados pela nossa criação, relacionamentos, mães abusivas, pais abusivos, que a gente repete padrão. Um vai estimulando o outro, né? Tá. Mas dentro dessa tua experiência clínica, você também já pegou gente que realmente mudou por problemas espirituais? Por exemplo, tem um relacionamento, era ótimo, o cara era fantástico, mas pronto, começou a mudar. Aí você analisando, cara, isso aqui tem um cunho espiritual, sim. Já aconteceu? Demais, demais. Então, quando a questão é só espiritual... É até mais fácil, né? É muito mais fácil, porque você vai ver que a pessoa ela não está conseguindo ser a essência dela. Você já conheceu essa pessoa, você viu a essência dela, ela realmente se importa com você, vocês estão desenvolvendo uma relação juntos, com sombra, com acerto, com erro, normal, relação. Com altos e baixos, com amor e nem tô nem aí para vocês, faz parte da relação. É o normal da relação. Normal, totalmente normal. E isso daí é saudável, porque você está aprendendo. Quando você vê que a outra pessoa, ela entrou num limbo, entrou numa negatividade, a mente dela caiu, ela não tem mais disposição, ela não acredita mais em si mesma. Isso começou aí a ser grosseira do nada, explosão, oscilação de humor. Tudo isso daí, se for do nada, se for uma pessoa que não é o padrão dela, e aí, com toda certeza, você pode vasculhar que a energia dela já baixou ao ponto dela ter uma invasão espiritual. Porque só há uma invasão espiritual se a pessoa energeticamente... Você abre a porta, né? Ou a janela, uma fresta. Exatamente. Né? Não tiver ok, ou tiver algo nela que não é bem resolvido. É ali que o bicho vai pegar, entendeu? Se ela, por isso que o autoconhecimento é fundamental, porque aquilo que não é bem resolvido dentro da gente, aquilo vai papocar assim que vier um problema, entendeu? Você não vai conseguir segurar. Funciona a busca pelo atendimento, a busca pela ajuda. Tu já recebeu a busca pelo abusador? Do abusador? Demais. Eu sou abusivo. Demais. Demais de falar assim, não, eu entendi que eu realmente... Né? Aí a gente começa a desenvolver um trabalho ali de muita limpeza espiritual, né? De muita limpeza e de começar a mostrar... Inserir este será trabalhos coletivos, a espiritualidade, a fazer um reiki, a estar indo nessa coisa de coletiva, de conectar com o outro, de sair do eu mesmo e olhar para esse outro, né? Então, parar, contar até 10 antes de agir, então treinar essa pessoa, tipo, sentiu a energia incorporando em você, que você vai fazer alguma coisa, você vai parar essa energia, então a gente tem que treinar essa pessoa a parar e ir para a consciência e falar, não, eu não preciso, mesmo eu me sentindo dessa maneira, mesmo eu posso fazer essa conversão de escolha. Tudo uma questão de autocontrole, né? Mas vamos falar sobre o red flag, Denise, que eu acho que é utilidade pública. Sim. Como é que a gente pode identificar se estamos ou não num relacionamento abusivo? Quais são as características que acendem aquele... Tá. O maior de todos que a pessoa ela tem que entender é que veio parecendo perfeita demais, adequado para o teu projeto profissional, já dando tudo, ou sabe, ou naquela coisa de que, nossa, é um homem diferente, uma mulher diferente de 9 bilhões de seres que tem aqui. Então, entendeu? Então, essa coisa da grandeza de você... Isso daí, se você sentindo isso, que essa pessoa, cara, encontrei... Isso daí, para mim, já é uma coisa que eu já ensino os alunos a colocar a orelha em pé, porque ninguém tem esse nível de perfeição e atender todo o sonho. Ninguém existe nem nasce para atender o sonho de ninguém. Lili, ela está falando de todo mundo menos de mim, tá, Lili? Lili, você sabe, né, Lili? Lili maravilhosa. Eu tô brincando. Mas são anos e anos de relação. Longe da perfeição. Você é parceiro, vocês são parceiros. Então, assim, esse é o relacionamento melhor que tem, é o da parceria, porque tem, acima de tudo, um respeito contra o ser, uma amizade contra o ser, a honra de ver o ser crescendo ao seu lado. Não, eu sou fã da minha esposa. Eu sou fã dela. Nós somos, né? Quem não é, né? Maravilhosa. Grande amiga também. A Renatinha é um amor também. Tomara que eu conheço. Não, Renata, como eu sou uma pessoa meio atrapalhada, Renata bota a minha vida ali no caminho, eu admiro muito por isso, porque ela é um... Não existe a coisa de complemento, né? Eu não acredito na relação, ele me complementa. Não é me complemento, mas é parceiro, estamos juntos. Quando eu caio, levanta, quando ela cai, eu levanto, e a gente segue junto uma com as nossas individualidades.
E com respeito de que Lógico. você é de um Somos jeito, diferentes. ela reage de outra. Nossas reações são muito individuais, né? Então, Dê. Mas um outro Mas red vamos voltar flag... só ao red flag. Porque ele já recebeu deu? o sinal que já estamos... Então, rapidinho, um outro red flag é a pessoa começa a te criticar demais. Gratuitamente, sabe? Ela do nada começa a falar, mas você podia falar de outra forma. Olha como você está falando. Mas você não fala com as pessoas. Se você respondesse, você seria uma pessoa... Ainda começa a criticar leve, depois essas críticas começam Querer drivar também é tipo assim, definir que horas você tem que fazer cada coisa. Agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer. E Faça isso desse jeito, e controlando. Controle. Você não está comendo direito, você foi onde você tinha que fazer. Pode ser disfarçado até de um cuidado. Geralmente é muito... Por isso que é a coisa, se você estiver olhando como é o príncipe encantado, Né? Nossa, ele está vivendo para cuidar de mim, né? Ele está me cuidando. Um ser É uma humano que preocupação. nasceu pra A pessoa liga de 5 minutos para outra, mas não, é um cuidado. Cuidado não, controle, né? Controle. E essas mulheres e esses caras que estão num relacionamento assim, eles chegam para mim, descobriu que tem um chip no carro que está sendo seguido pela pessoa o tempo todo, que tem alguma coisa no celular. Invadir, isso é muito assim, comum, querer olhar seu muito celular, comum. saber com quem você fala. Vive olhando. Não, manda, tem todas as senhas, verifica tudo. Então, isso daí já é o red flag, assim, pesadíssimo. Você já está se sentindo controlado, criticada em algum nível, não conseguindo ser você, não conseguindo ter a tua individualidade, a tua intimidade, porque o ser humano ele precisa de intimidade independente de estar em qualquer relação. Tem relação de trabalho, de amizade, com sua esposa, com o seu marido, blá, 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 mas você tem um lugar que é só seu, que a gente precisa visitar esse lugar e alimentar esse lugar para a gente ter uma estrutura energética forte, né? Então, quando o outro acaba abalando isso daí, você muda a visão que você tem de você, acha que você é cheio de problemas, cheio de defeito, fica naquela busca de tentar ser melhor para o outro e o foco da vida fica sendo o outro voltar a ser legal com ela, em vez de cuidar e construir a própria vida, né? Entrar nesse lugar também. Eu digo que um relacionamento bacana é quando o tu e o nós tá legal. Então, eu estou bem. E lembrando que a gente falou, tá ele bem, escala, né? tá okay. Então, se você não tomar uma atitude, ou se você não piorar, se livrar, não vai ele vai busca piorar. Não tem como, ajuda, vai você piorar. busca ajuda da família, chama alguém que você confia, fala, me dê um suporte para eu sair disso daqui, me ajude, peça ajuda espiritual. Se você não tem condições de ir em algum profissional de espiritualidade e energia, tem várias casas que trabalham com isso, que vão te ajudar. Faça alguma coisa diante do que você tem hoje para receber e buscar ajuda. Sozinho, é muito difícil sair. Realmente, você precisa de alguém que vá ajudar. Eu já tive casos de eu falar, olha, ligou para a irmã, foi para a casa da irmã, imediatamente tem que ir na delegacia fazer uma denúncia, porque o cara o narcisista não aceita perder. Não aceita. Ele vai, e ele vai para cima de quem acolhe também, sabe? Ele vai para cima de quem tenta ajudar, inclusive os terapeutas, entendeu? Então, eles vão para cima. E às vezes então, com ameaça também, esse papo dava mais vários... Dava. Mas você quer saber mais sobre relacionamentos abusivos, sobre relacionamentos, procura Denise Pérez, tá? Então, a Denise, ela sempre está fazendo grupos, né? Grupos, para trabalhar fazendo energia pra trabalhar também, energia, fortalecimento, para não cair nisso. Atende, é difícil achar agenda, mas ela atende, né? Pela competência dela é sempre lotado, né? Graças a Deus. E a sua competência. E eu digo assim, relacionamentos de todo. Um índice é muito interessante. De todos que eu atendi de relacionamento abusivo, todos se solucionaram, assim, todos se libertaram. Ótimo. Então, assim, há algo esperança. energeticamente Há uma esperança. de quando você busca ajuda e você vai se conscientizando, a ajuda que você tiver, você consegue sair dali. Estou à disposição. Tem solução. Também. Então, procura, vai solução. sair aqui na barrinha, aqui na sua barrinha, na sua TV, vai sair os contatos da Denise Pérez. Quer saber mais informação? Ela está sempre... Tem um grupo... O curso 100, grupo de estudos de curso Milagres, maravilhoso. Fala de relacionamento também. Então, procura a Denise, ela tem uma programação de conteúdo fantástico, tá? Reconnect indica. Ou então, Reconnect indica, ou então, o terapeuta à sua escolha, não deixa aberto, Também, né? claro.
Obrigado, Dê. Que Isso isso, é- gente. Eu acho que essa galera tem que ficar pedindo pra eu voltar, viu, gente? Ó, fala, não, por quê? nós, Por Não quê? precisa não, a gente mesmo pede. A gente mesmo Ai, pede. gente, é maravilhoso estar aqui, vocês sabem, né? Um papo bacana, esclarecedor, claro, prático, acho ótimo. Utilidade pública, obrigado, Dê. Brigadão, viu? Muito obrigado. Nos reconectamos. Sempre se reconecta. Tá tudo certo. Obrigado, Dê. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. também. Obrigado, Reconectados. Obrigado a você, que mais uma vez abriu as portas da sua casa para receber. Aqui a gente agradece muito. Continua aí na 11ª temporada da Reconect. Você perdeu um pedacinho desse programa que foi fantástico com Denise Pérez sobre relacionamentos abusivos. Tá? Você falou sobre narcisismo, as energias por trás disso tudo, tá? Como se libertar, alguns gatilhos. Você perdeu alguma coisa, vai lá no nosso YouTube e acompanha tudo na íntegra. Tem esse e todos os outros programas anteriores. Na íntegra, sem cortes. Obrigado. Um bom Até a domingo. próxima. Até a próxima. Nise, eu acho que eu tô com um relacionamento abusivo com o meu personal. Ele quer me matar.